você ouvia muitas pessoas dizer que você não conseguia, que você era bom, mas quem eram essas pessoas? Isso vinha por parte da família ou só quando você foi no processo de alfabetização? Foi no processo de alfabetização da professora, né? E da parte da minha família, de meu pai principalmente. O seu pai também? Não, meu pai não dizia que eu era burro, nunca disse. Certo. Porém, ele dizia que eu não servia para trabalhar na fazenda. E ele dizia que eu tinha uma saúde muito frágil, de que eu era doente. Certo. Então, se olhar a minha vida, eu só fiz o quê? Ir obedecendo aquilo que ele dizia. Que aí é onde está a nossa grande e a maior trava de que um ser humano possa ter para prosperar na vida, chama-se honrar e obedecer pai e mãe. Isso é uma trava. A maior que tem. É mesmo, rapaz. Mas detalha isso aí, junto Mas com a sua experiência. Simples. Na infância, meu pai não dizia que eu não sirvo para fazenda? Sim. Essas fazendas existem. Meus irmãos estão lá. Porque ele dizia que meus irmãos eram serviam, né? Para lá. Eu não. Né? Então, assim, você é doente, ok? Certo. 15 anos, 16 anos, fiquei doente. A minha vida foi de dores físicas. E eu comecei a estudar no Japão, foi exatamente, mais uma vez, para salvar a minha vida. E você falou do Japão, e qual idade você volta pro Japão? Você voltou com a família? Voltou? Como é que foi? Como é que foi a volta? Então, a volta foi vamos dizer assim... A volta não, a ida. Na verdade, não, você não veio de lá, né? A ida pro Japão. Depois que foi a volta pro Brasil. A ida, ela foi simples, tá? Como todo descendente, cara. Nós somos por causa de dinheiro, porque estava endividado. Então, eu cheguei a um nível onde faltou em cima da mesa. Aí já era, né, pai? Né? Aí não tinha jeito. Só que meu pai não estendeu a mão. Ele disse, vá para o Japão, lá é o teu lugar, lá é tua casa. Aí você pensa num camarada que foi magoado, foi chateado, mas muito Você tinha que idade nessa época? Uma boa pergunta, mas eu diria que uns 32 por aí. Mas você deve ter uns 40, então tem uns 8 anos isso aí. Não, meu filho, tô com 60, vou fazer 61. Não. Então você pode passar essa receita pra mim. Você não tá mexendo só com esse negócio de terapia, não. Você tá mexendo com algum negócio diferente. Então, na minha forma de ver, de interpretar as coisas, eu dizia que se eu tivesse a condição financeira que ele tivesse, jamais eu enviaria um filho aonde não sabe falar, não conhece aquele país e está indo endividado. E ele não foi? Não, meu pai tinha ido. Ah, ok. Ele se despediu de toda a família, nossos familiares, dizendo que ele não voltaria mais para o Japão. O Brasil? Não, ele não voltaria. Ele foi para o Japão, Sim. Se despediu da família, dizendo que não voltaria mais. Ok. Quando ele voltou, foi quando eu entrei nessa dificuldade financeira. Então, capotou o carro, roubou minha moto, assaltaram a casa, bicho, aí não teve jeito. Você negócio tinha que levar, você era pra benzer, com tanta coisa acontecendo, Deus me livre. Exatamente. E... A maré, né, bicho? A maré de azar que pega a gente. O pessoal fala que azar quando dá em gente é pior do que em bicho. E aí você retorna pro Japão, e como é que foi você retorna? Você foi pro Japão, dá vontade de falar que você retorna, porque você é japonês, né, bicho? O seu sangue é japonês. Mas você foi pro Japão, e como é que você começa lá a sua história? Como é que você começa a resolver o seu problema financeiro no Japão? Então, o problema financeiro foi rápido, foi fácil, né? E porque lá a gente trabalhando, né? Nós somos peão do peão japonês. Mas a vida é muito tranquila. A gente vai viver lá de uma forma muito tranquila. Você não tem problema financeiro lá, né? Só que aí, uma programação nossa, minha e da minha esposa, de que era 1 ano e meio mais ou menos, pagaria tudo, daria para passear, conhecer o Japão e voltava, né? E aí ela nasce o primeiro filho, né? Aí o dinheiro ficou mais curto, nós prolongamos um pouco mais. Foi quando esse primeiro filho tem um problema de saúde, que na verdade não é saúde, foi uma brincadeira dele, né? Que enfiou uma bolinha de coisa no ouvido. Sim. E aí foi um tumulto para tirar aquilo dali, né? E foi aí que eu descobri o meu problema de saúde, né? Porque eu dormi e quando eu acordei com a minha esposa em cima. Porque para ela eu tinha parado de respirar, tinha parado tudo. Ela morreu. Eu falei, não, eu estou dormindo. Ela, não. E aí a gente descobre
de que quando eu estava dormindo, dava parada respiratória, parada cardíaca, parava tudo. E ficava aqueles segundos ali parado. Aí isso ia acontecendo. Então, foi quando o médico japonês disse de que eu provavelmente não passaria de 50 anos. Eu estava ali próximo dos 40. Muita dor física. Voltei para o Brasil, os médicos brasileiros fiz exames aqui, também assinaram embaixo, né? Falou, eles estão certos mesmo. Estão certo, né? E eu passei a frequentar as clínicas da medicina alternativa no Japão para aliviar dores. Então eu tinha dificuldade, você imaginar, pentear cabelo porque doía tudo, roupa na pele, aquilo ardia. E eu tive travamento dentro do carro no Japão, acho que umas 3 vezes e não consegui sair dentro do carro. Então a coisa estava ruim demais, né? E foi quando, numa dessas andanças, eu chego a um professor, que eu também não sabia, para mim era uma clínica, e eu começo a frequentar aquilo ali para aliviar a dor. Quando vem, eu conto a minha história da dor, do que o médico havia dito. E ele diz, olha, eu nunca tratei, eu não sei o que está acontecendo. Mas se você quiser, nós podemos tentar. Entendo que você será a experiência. Eu falei, faço qualquer coisa. Eu já não vou passar dos 50 mesmo, né? Não Agora que vem é lucro. E aí, ele disse assim, mas você terá que estudar. Eu vou te ensinar tudo o que eu sei. Porque se você não souber o que eu estou dizendo e o que eu estou pedindo para você fazer, você vai questionar. E se você questionar, a sua mente não quer que você saiba. Já começou, né? Aí começou a história por aí. E eu topei. Não é? E só tinha um detalhe, era outro estado. E aí ele falou, para a gente fazer esse estudo aqui, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Eu falei, estou topando. Ele falou, então, você trabalha sábado e domingo, eu vou mandar uma carta para a fábrica que você trabalha, para liberar você sábado e domingo para você estudar. Se é para estudar, eles liberam, não vai mandar você embora. Eu, beleza, você vai abrir mão desse dinheiro? Abro. E aí veio a pergunta, você abre mão da tua família? Ele perguntou? Eu, na hora, não. Ele falou, e qual é o sentido? Nem vai tentar? Você não vai fazer uma pergunta? Fiquei sem resposta. Não é? Sim. Então, foi quando a gente começa a entender, através desse professor, de que a sua própria mente criou aquela doença. Por uma programação que você está honrando o teu pai e tua mãe, porque teu pai falou que você era doente. Você está brincando, rapaz? Você está brincando que no frigir dos ovos aí dessa prosa, esse negócio vai estar lá no que ele falou na infância? Exatamente. Todo o resumo dessa doença, toda essa catástrofe todinha? Exatamente isso. É mesmo, rapaz. Então o negócio é mais sério do que eu pensava. E aí, ele me mostra, através da medicina alternativa chinesa, aí nós saímos da japonesa, entramos na chinesa. Essa medicina chinesa também é um espetáculo. Brutal, né, cara? E através do estudo dos 5 elementos, que é onde a acupuntura, ele monta todo o tratamento. Quais são os 5 elementos? A madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. Você pode dar um detalhe pra gente isso aí? Né? Como é que isso influencia na gente? É simples. Cada elemento desse, ele está relacionado com um determinado emocional. Ok? Ok. Eu tinha um problema de pele aos 15 anos de idade. Tive esse problema, que era muito mais respiratório e cardíaco, na fase adulta. Quando eu olho, peraí, você teve problema respiratório e de pele? Eu falei, sim. E aquele professor foi lá, desenhou o pentágono lá e colocou, olha, o seu problema está no metal. Eu falei, como assim? O metal
ele representa a frustração, a decepção, ele representa a mágoa, o rancor. O metal que ele falava, deu algum detalhe do tipo de metal? O metal é o metal, né? Qualquer metal. Qualquer metal, tá? Só que o metal, ele também está representado a sua deficiência econômica financeira. Você veio para o Japão para quê? Eu tô com problema desse metal aí também. Depois ele fala de metal, vou tirar tudo lá de casa, alumínio, cobre, o que tiver. E aí eu entendi, falei, tá, entendi. Tá, meu problema realmente foi financeiro. Eu vim para o Japão por causa do financeiro. E você está me falando de mágoa, de decepção? Sim, eu vim para cá. Faz sentido, né? Faz sentido, porque eu acho que meu pai foi muito injusto comigo. E ele transformou meus 2 irmãos como sócio dele, deu todas as condições para ele, ensinou, passou tudo. Para mim não fez isso. Tá? E simplesmente eu vim parar aqui. Então eu tenho muita decepção, muita mágoa dele. Né? Só que antes dele falar isso, ele tinha dito para mim o seguinte: a mágoa, a decepção e a frustração que você tem no elemento metal, ele está representado diretamente a alguém da tua família. Agora diga para mim quem é. Foi quando eu disse sobre meu pai. E aí ele começa a dizer para mim de que meu pai não privilegiou meus irmãos. Começou a te dar uma outra visão do acontecido, do cenário. Olha, na minha cabeça... A chave chegando. Na minha cabeça, o que é? Coisa ruim. Tá certo? Sim, claro. E aí ele diz o seguinte: não, seu pai te preparou para ser melhor do que seus irmãos. Eu falei, aonde? Você tá maluco? A vida dos meus irmãos é completamente diferente da minha. Ele falou, não. Seus irmãos estão onde? Eu falei, está fazendo o que meu pai ensinou. Está na fazenda, administrando, fazendo tudo. Ele falou, então, eles estão lá e nunca sairão de lá. Porque é lá que eles plantaram a raiz dele. Seu pai te deu a tua liberdade. Por isso você está aqui no Japão. E você pode fazer o que você quiser da tua vida.